Segundo Reis 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército se acampou contra ela e levantaram contra ela trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até a 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 do mês 4º, quando a cidade se via apertada pela fome, nem havia pão para o povo da terra, então se fez uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei fugiu pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. Então todo o seu exército se dispersou, e tomaram o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla. Foi-lhe pronunciado a sua sentença. E aos filhos de Zedequias mataram diante dos seus olhos. Vazaram os olhos de Zedequias, o ataram com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. A destruição do templo e de Jerusalém. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Veio Nabuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, e todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. A deportação para a Babilônia. E o restante do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei da Babilônia, e o restante da multidão, Nabuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, os mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar, alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram também os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estava na casa do Senhor, e levaram seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores, os perfumadores e todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros, as bacias, o que era de ouro puro, em ouro, e o que era de prata, em prata. As 2 colunas, o mar e as bases, que Salomão fizera para a casa do Senhor de cobre. Todos esses vasos tinham um peso que não podia ser calculado. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ela tinha um capitel de cobre, de 3 côvados. Também a rede e as romãs em redor do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda aprisionou Seraías, primeiro sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco, que tinha cargo dos homens de guerra, 5 homens dos que estavam na presença do rei e se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, mais 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade, e tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os levou ao rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficara na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deixou ficar, pôs sobre ele por chefe a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia pusera a Gedalias por chefe, vieram a Gedalias em Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Sereá,
Seraías, filho de Tanumete, Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. E Jedaías jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da descendência real, e 10 homens com ele. Então feriram a Gedalias, e ele morreu. Feriram também aos judeus e aos caldeus que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e foram ao Egito, porque temiam os caldeus. A libertação de Joaquim. Depois disso, sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. E lhe falou benignamente, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as roupas de prisão, e de contínuo comeu pão na sua presença, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada a subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida.